Na parte de domingo, Deus versus deuses. Na realidade, só existe um Deus. Os outros deuses com D minúsculo são representações de Satanás. Satanás sempre desejou ser adorado como Deus. E aqueles que não adoram o Deus verdadeiro, adoram os falsos deuses. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 7 e vamos ler Êxodo capítulo 7 e os versos 8 até o verso 15. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando Faraó vos falar, dizendo, fazei por vós algum milagre, dirás a Arão, toma tua vara e lança adiante do Faraó e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito, fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ou seja, pesado, teimoso, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na praia do rio e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. As batalhas que se seguiriam seriam entre o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, e os deuses egípcios, que eram simplesmente representações de Satanás. O que agravava a situação era que o Faraó se considerava um desses deuses. O Senhor não lutou simplesmente contra os egípcios ou contra o Egito em si, mas contra suas divindades. Os egípcios veneravam mais de 1.500 deuses e deusas. O texto bíblico é claro: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Êxodo 12, 12. Um exemplo desse juízo sobre os deuses do Egito é o milagre da vara que se transformou em serpente. O símbolo da serpente representava a divindade, realeza e autoridade divina do faraó, pois essa deusa cuspia veneno nos seus inimigos. Os egípcios também acreditavam que a serpente sagrada guiaria o faraó na vida após a morte. Quando a vara de Arão se transformou em serpente e devorou as outras serpentes diante do rei, foi demonstrada a supremacia do Deus vivo sobre a magia e sobre a feitiçaria egípcias. O emblema do poder do faraó não apenas foi conquistado, mas Arão e Moisés o seguraram nas suas mãos. Esse confronto inicial demonstrou o poder e a soberania de Deus sobre o Egito. Moisés, como representante do Senhor, tinha maior autoridade e poder do que o Deus Faraó. Também é significativo que os antigos egípcios adorassem um deus serpente, Nerekal, que significa aquele que controla os espíritos. Segundo a mitologia, esse deus tinha grande poder por ter engolido 7 serpentes. Assim, Deus estava dizendo aos egípcios que ele, e não o deus serpente, possui o poder e a autoridade supremos. Após um confronto tão intenso, os líderes do Egito foram capazes de compreender essa mensagem de maneira imediata e bastante clara. Aqui vemos a serpente, símbolo do pecado, símbolo de Satanás, e aqui vemos também o milagre de Deus, a vara que se transformou em serpente e que comia as serpentes que vieram dos encantamentos dos feiticeiros egípcios. Queridos, Satanás é a serpente, símbolo do pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo se tornou serpente. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele se fez pecado, ele se fez serpente. Por isso, no deserto, todos aqueles que foram picados pelas víboras, pelas serpentes, e que olhassem para a serpente que Moisés fez pela ordem de Deus, viveriam. Porque todos os pecadores, como nós, todos os pecadores, que olhamos para a cruz do Calvário, nós vemos ali o Filho de Deus, que se tornou carne, que se tornou pecado, que se tornou serpente.
E ao se tornar serpente na cruz do Calvário, ele esmagou a cabeça da serpente que é Satanás. Jesus se tornou pecado sem nunca ter cometido nenhum pecado. Ele assim esmagou a cabeça da serpente que é Satanás. Como podemos permitir que o Senhor Deus tenha soberania sobre qualquer um dos deuses que buscam supremacia em nossa vida? Hoje existem dezenas de deuses criados por Satanás, tentando atrair a sua adoração. Mas Deus, o Criador dos céus e da terra, o único Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Moisés, ele quer ser adorado na sua vida. Quer submissão minha e sua, submissão total a ele. Essa guerra entre o bem e o mal, essa guerra entre o Deus, Criador dos céus e da terra, e Satanás, querendo ser adorado como Deus, este conflito continua hoje. E você e eu, diante do mundo, estamos mostrando a quem servimos, a quem adoramos, quem é o nosso Deus. Aleluia!